Deixa eu voltar, acho que isso era 8 da manhã, 7 da manhã e a casa tava marcada pra 9. Cara, eu não fiquei bravo, eu mandei, tá tranquilo, de boa, porque a pessoa se organizou pra tirar as crianças de casa, porque ela sabe que com as crianças em casa não dá pra fazer o serviço. Aí eu vou ficar bravo com o cliente? Não. Mas aí eu fui flexível um dia, fui flexível no outro, no terceiro. Me ajuda? No terceiro até a cliente falou, olha, eu te atrasei 2 dias, agora eu vou me virar pra tirar as crianças de casa, porque eu já reagendei com você 2 vezes. E eu tive caso de cliente que, assim, eu não precisei falar nada. Era pra pagar no dia 10, ele pagou no dia 20, ele mandou a mais. Só pelo atraso dele. Ele sabe que ele tá atrasado, ele sabe e ele te Eu acho recompensa. que e é o nível de consciência, assim, se a gente colocar, talvez hoje o público brasileiro tá muito topo de funil e talvez o público americano, o que eu entendo é que ele sabe que tem um problema, sabe que ele precisa corrigir, mas ele não tem a pessoa certa. Então ele tá naquele segundo nível de consciência. O brasileiro talvez tá no terceiro e o primeiro nível de consciência é eu sei que eu tenho um problema, eu sei que eu preciso corrigir e eu sei quem eu vou contratar. E eu digo mais, você já viu a diferença do salário de uma babá brasileira e uma babá americana aqui? Não. É assustador. Você chega pra um brasileiro, assim, babá que cuida do público brasileiro e americano, porque a babá não interessa de onde ela é só o cliente, né? Uhum. Então você chega numa babá hoje que vai receber aquele monte de criança na casa dela num daycare, que ela vai receber, tipo, 5 crianças, que tem um limite lá que a lei estabelece, acho que são 5 a 10 crianças, dependendo do tamanho da casa. Ela vai te cobrar, tipo, $40 no dia. Uma babá brasileira, que vai atender um público brasileiro. O brasileiro sai de lá reclamando, porque ele vai ter que trabalhar 1 hora no dia a mais, 1 hora e meia, às vezes até 2, pra pagar aquela babá naquele dia, pra ela cuidar do filho. Tipo assim, já tá reclamando errado, mas reclama, porque ele é helper, né? Então, tipo, helper ganha $40 na casa, se ela vai fazer 3 casas, ela só tá ganhando 120. 2. Porque ela pagou 40 pro filho dela ficar lá. Se for uma casa só, não vale a pena nem sair de casa. Exato. Beleza. Aí você vai no americano, ele paga 35 a hora. Já tá 35 horas. Eu lembro Pra da alguém, assim... Antes que da pandemia era 25, né? experiência. Mas pra alguém que tem experiência. 35 a hora, assim, é um preço alto, um rate alto. Óbvio que eu tô exagerando, mas... Mas 28, o Washington tá bem comum, assim, se a gente for colocar esses rates, assim. É de Vou te 28 a falar, 35. é igual, assim, talvez o pessoal não tenha sacado. Um serviço de 45 minutos eu paguei $1.200. Tô falando de um eletricista. E Mas... tem que assinar embaixo, velho, não adianta. Assim, tem que assinar embaixo, porque ele teve que ligar pro departamento, porque a minha casa já é tudo... tem padronizado, tem que ter licença, o negócio tudo. Ele ligou, fez uma videochamada com o cara, mostrou tudo, e aí o cara, beleza, falou, tá aprovado, ele fez por videochamada pro cara aprovar. Então não é simplesmente ele chega e faz o serviço igual no Brasil. Cara, os fios tá lá organizado, um embaixo do outro. Ele teve que pegar, furar a parede, puxar o fio correto, colocar mais 2 fases. Ele colocou 2 de 40, para carro elétrico acho que tem que ser 2 de 30, mas ele não tinha um de 30. O cara aprovou de 40. Então, tipo assim, e aí o pessoal fala, mas tá muito caro. Quantas horas eu tive que trabalhar? Mano... E a outra, ou paga ou fica sem, porque você não pode instalar. Não, ou paga ou fica... Assim, eu posso instalar? Posso. Mas você vai ter que ligar pra Lenai e assinar embaixo. E a cagada? E se eu coloco fogo? E se eu coloco fogo numa casa dessa? Você perdeu a pólice, você mexe com seguro, você sabe disso. Não, eu não tenho capacidade, eu não tenho licença. É a mesma coisa de você pegar e contratar uma pessoa, um handyman pra fazer isso aí. Não faz no estado de sentido. Washington, você pode até contratar, mas se sua casa pegar fogo, você perdeu sua casa. A seguradora não vai pagar. Não vai eu trabalhei dentro de seguradora. Se eles acharem um negócio desse, eu concordo e abraço eles e beijo. Vocês estão certos, não paguem. Porque, cara, o cara, ele não tá cobrando pelo tempo. Ele tá cobrando pela expertise. E se a casa pegar fogo com um cara desse fazendo, a apólice dele é bem maior do que uma apólice normal. Ele vai pagar, ele vai ter que pagar. E é por isso que você quase não vê coisa que deu falha elétrica numa casa dos Estados Unidos e, tipo, raramente você vê. E eu vou te falar, sendo alguém que tem uma experiênciazinha com a elétrica dos Estados Unidos é uma bosta. Uma bosta. Uma bosta. E quase não tem acidente. Você liga um vacuum aqui e desliga a luz. Que é um negócio que o Brasil solucionou há anos. Tipo assim, qual é o problema daqui? É porque eles não sabem fazer redistribuição de rede. Que é tipo assim, o disjuntor que regula a tomada daqui é o mesmo que regula a luz. Entendi. Não faz sentido, velho. Pra que você vai colocar a luz e uma tomada? Você não sabe nem o que você vai ligar na tomada. No Brasil, por norma, padrão, quando você vai montar uma cozinha, por exemplo, você sabe onde vai ficar os móveis, sabe onde vai ficar o fogão, sabe onde vai ficar a máquina de lavar, etc. Naqueles pontos tem um sistema específico pra ele. Um sistema, quando eu falo, é um cabo que sai do disjuntor pra lá, específico pra aquilo.
O geral chega no geral, ali do disjuntor, e aí depois você distribui para vários circuitos dentro da casa. Se você coloca o podcast no mesmo circuito que você liga um vacuum, isso aqui vai dar interferência. Porque vai cair a potência. Uhum. Você tá dividindo potência, velho. Então, assim, aqui a galera não pensa. Engraçado. Mas eu acho que nas casas novas... Por que então? Porque o cara pegou e colocou um disjuntor novo e ele separou? Porque ele tava separando, porque é uma norma que eles descobriram que um carro elétrico que puxa 40 amperes, 30 amperes no caso, tem que ter um separado. Porque 30 amperes é um valor muito alto. É uma bomba, praticamente. Você tem noção de quantos amperes eu preciso pra matar uma pessoa? Não. 0,4. Então você tá falando que o carro ali dá pra matar pra matar 60 pessoas, quase. Encostar da mãozinha. Pode juntar que vai até o final. Pode juntar e mata, só que não é uma corrente... Tem diferença entre corrente contínua e alternada, sim, né? É a contínua, é isso aí, né? Então é mais perigosa, porque aqui gruda. A alternada você toma um choque e explode. Entendi. A contínua gruda. A alternada, que seria que dos... A alternada é da tomada, a contínua é que ele faz lá, passou do inversor. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas assim... Inversor não, mas é igual. Os Estados Unidos descobriu isso, mas a gente tem muito menos falta de energia aqui. Tem, mas é porque a rede elétrica deles é boa. A rede elétrica pública é boa. E eu vou te falar, a rede elétrica pública brasileira é boa. Você tem uma... Parece errado falar isso, mas é boa. Vocês têm uma distribuição que sai lá de Rondônia, lá de cima, e chega lá no sul, velho. O único outro país no mundo que conseguiu fazer uma distribuição elétrica tão eficiente quanto o Brasil foi a China. E por que a gente tem tanto problema com queda de energia no Brasil? Porque aí é a distribuição das cidades. Você sai de uma cidade, por exemplo, que nem Goiânia. Não produz energia em Goiânia. Ok. Então chega no centro de distribuição de Goiânia, ele distribui para as fases, e o transformador, que a gente chama de alto trafo, ele fica no poste, exposto. A água, exposto. Gente, tenta misturar água e energia, não funciona. Só o brasileiro que tentou fazer isso no chuveiro e queima resistência direta. Não é para funcionar junto. Então você coloca um transformador que não tem um IP65, um IP68 da vida, porque não vem de qualidade. Um transformador daquele ali é R$1 milhão. Por quê? Porque tem roubo. O cara vai fazer uma licitação para vender um transformador, ele vai botar quantos por cento de lucro, mais abastecer mão, mais não sei o quê, a qualidade do transformador vai lá para baixo. E aí você não tem um transformador com uma resistência legal. Você não tem uma proteção de fase, que é um negocinho que você coloca no cabo legal. Você não tem nada que seja assim de qualidade, como de costume no Brasil, na região municipal. Então, nos Estados Unidos é o inverso. O problema fica dentro das casas, só que a rede toda se sustenta. Porque é igual, eu não sei se o Brasil chegou nesse nível, na minha época não tinha chegado, mas os caras sabem exatamente onde está o problema na rede toda. Tipo assim... E dá pra saber, velho. Teve o dia que teve tempestade lá de vento, tá? A gente ficou um dia e meio aqui sem energia. Mas os caras nem passaram aqui na track. Rua. Não, eles sabem... Não, tem track de tudo. E eles já avisam, tipo assim, ó, a gente tá resolvendo um problema em tal lugar e sua região vai ser afetada. Eles sabem, tipo assim, eles dão o endereço de onde eles estão resolvendo. E é bizarro, a galera não entende isso. Tipo assim, você fica bravo com a distribuidora de eletricidade da sua casa, no Brasil, porque explode um transformador, você ouve da sua casa, você não recebe nenhuma ligação pra falar que eles estão resolvendo.